Bom dia, pessoal. Vamos corrigir a nossa lista de atividades a respeito de ligações químicas, né? Pessoal, número 1 é uma questão de vestibular lá de Mato Grosso. Ele fala assim: para adquirir configuração eletrônica de gás nobre, o átomo de número atômico 16 deve. Então, pessoal, a gente viu que um elemento químico ele tenta ser estável. Para ele ser estável, ele precisa de 8 elétrons na última camada dele, na camada de valência. Essa é a regra do octeto. E os elementos que têm 8 elétrons na camada de valência dele são os gases nobres. É a última família lá da tabela periódica, né, pessoal? Que é o hélio, o neônio, o argônio. Eles têm 8 elétrons, por isso que eles são muito estáveis e eles quase não interagem com os outros elementos da tabela, porque eles já têm 8 elétrons, eles não precisam, tá? Mas, olha, ele pediu um elemento que tem número atômico 16. Eu chamei ele de A, um nome qualquer, tá? Ele tem 16, o número atômico dele é 16, então o número de prótons dele é 16. Este elemento ele não tem carga positiva e nem negativa, então ele não é cátion nem ânion, ele está neutro. Se ele está neutro, ele também tem 16 prótons. Então a primeira coisa que eu vou fazer é distribuir esses 16 prótons aqui no diagrama de Linus-Pauling, tá? Lembrando, o orbital S cabe 2 elétrons, P 6, D 10 e F 14. Sempre de 4 em 4. Começando do 2 de 4 em 4. Então eu vou distribuir, vou olhar a última camada e vou ver quantos elétrons que falta ali para ele completar o octeto dele, para ele ter 8 elétrons na última camada e ter essa configuração de gás nobre. Então vamos lá, pessoal, olha, sempre de cima para baixo, na diagonal. Terminou, vai lá em cima novamente e vai distribuindo. O primeiro é o S, que ele cabe 2 elétrons. Terminei, vem para o 2S, é S também, cabe 2 elétrons. Terminei, venho aqui em cima, cai no P, o P cabe 6 elétrons. Terminou, vem aqui para o S cabe 2 elétrons e desce aqui. Vamos ver quantos que eu já coloquei. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Para 16 faltam 4, né? Então vamos aqui, ó. Terminei e venho para o P. O P cabe 6, mas eu preciso apenas de mais 4. Pronto, distribuiu os 16. A última camada foi a camada 3, né, pessoal, que eu coloquei elétrons. Olha, eu não usei as camadas de baixo, não tem elétrons nas camadas de baixo. E nessa camada, quantos elétrons que eu tenho? 2 mais 4, 6 elétrons. Ele tem 6 elétrons, pessoal. Para ele ter 8, é mais fácil ele doar esses 6 para um outro elemento ou ele receber 2? É mais fácil ele receber 2, né? Então, para ele ter configuração de gás nobre, ele já tem 6, ele tem que receber 2 elétrons. Então, a resposta certa é a letra D. Então, número 1, a resposta certa é a letra D. Para ele ter configuração de gás nobre, ele já tem 6, falta mais 2 elétrons. Ele fica com 8 elétrons e ganha a estabilidade dele, ok? Pessoal, vamos lá então. A número 2 também é uma questão de vestibular lá de São Paulo. Ele coloca assim: tem-se 2 elementos químicos, A e B, com números atômicos igual a 20, o A tem número atômico 20 e o B tem número atômico 35. A letra A ele pede para escrever a configuração eletrônica dos 2 elementos. Escrever a configuração eletrônica, pessoal, é fazer a distribuição no Linus Pauling e colocar a sequência que vai aparecer nos elétrons, tá, nas camadas deste elemento. Então, olha, ele tem número atômico 20, ele está neutro, então ele tem 20 elétrons também. Vou distribuir esses 20 elétrons aqui e vou ver qual que é a configuração eletrônica dele, né? Olha, o primeiro, sempre de cima para baixo na diagonal. É um S, o S cabe 2 elétrons. Coloquei, vem aqui em cima novamente, cai no S novamente, que cabe 2 elétrons. Finalizei essa diagonal, vou lá em cima. Orbital P cabe 6, vem aqui, orbital S cabe 2. Finaliza, venho aqui. O P cabe 6 e o S cabe 2. Finalizei. Vamos ver quantos elétrons que eu já coloquei. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Então, aqui, fiz a distribuição eletrônica dele. Então, a configuração eletrônica é só colocar na ordem, ó. 1S2 foi o primeiro que eu coloquei,
Depois eu venho pro 2s2, depois 2p6, depois 3s2, depois 3p6 e por último 4s2. Coloquei na ordem aqui. Essa é a configuração eletrônica deste elemento. Vamos pro B, né? O B tem 35. Até aqui eu já coloquei 20. Vamos continuar. Finalizei aqui. Vou aqui em cima. O D cabe 10. Então, 20 mais 10 já tem 30. Agora aqui o P. O P cabe 6, mas o elemento tem 35. Eu já tenho 30, então só faltam 5. Então, fiz a distribuição eletrônica do elemento B também. Então, qual que é a sequência do B, pessoal? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Daí eu vim aqui em cima, coloquei o 3d10. E por último, 4p5. Sempre na ordem, tá, pessoal? Agora, olha, pessoal, eu vou olhar a última camada deles. Quantos elétrons que tem na última camada? A última camada do A foi a camada 4, né? Quantos elétrons que ele tem? 2 elétrons na última camada. O B, a última camada dele também foi a 4. E o 4, a camada 4 aqui, ele tem 2 mais 5. 2 mais 5, 7 elétrons. Então, olha aqui, o A, na última camada, tem 2 elétrons. Vou colocar esses pontinhos aqui para representar. O B tem 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para ser estável, pessoal, eu não preciso ter 8. O B já tem 7, ele precisa de 8. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um elétron desse A. Se ele pegar esse elétron do A, ele vai ter 8 elétrons. Então, o A vai doar o elétron para o B e o B vai receber este elétron. Só que o A ficou com um elétron sozinho. Ele não ficou com a configuração de gás nobre. Se ele doar aquele outro elétron, daí ele perde essa camada, vai para a camada 3, que é a camada superior, e lá vai ter 8 elétrons, ele vai ser estável. Então, o que vai acontecer? Eu preciso de um outro B aqui, ó, que tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 7, né? Então, esse B aqui vai pegar esse outro elétron do A que sobrou. Daí ele vai pegar esse outro, ele vai ficar com 8. Daí este B vai ter 8 elétrons, este B vai ter 8 elétrons e este A vai ter doado esses dois. Então, todos vão estar estáveis aqui. Então, se eu for olhar, pessoal, a fórmula que eu formei, eu precisei de apenas um elemento A e 2 do B, né? Então, A, B2. Então, essa é a fórmula que eu formei. Essa aqui é a resposta da letra B, tá, pessoal? A A são as configurações e a B, qual que é a fórmula que eu formei. Lembrando aqui, eu tenho um elemento que está querendo doar, tá? Pessoal, quando eu tenho 1 elétron, 2, 3 elétrons na camada de valência, é melhor eu doar esses 3 do que receber 5. Eu sempre mexo com o menor número. Doar 3 é mais fácil do que ter que ir atrás de 5 elétrons para me completar, tá? E o B tem 7, então 7 é mais fácil ele receber, só falta 1 para ele completar 8. É mais fácil ele receber 1 do que achar 7 pessoas para ele sair doando esses 7 elétrons dele. Então, se eu tenho 5, 6, 7 elétrons ali, é mais fácil eu receber, tá? Então, quando eu tenho um que doa e um que recebe, a gente fala que isso é uma ligação iônica, tá, pessoal? Então, esse aqui eu formei uma ligação iônica. Então, pegando o gancho da número 2 a número 3, e ela está relacionada com compostos iônicos. Quais são as principais características dos compostos iônicos? Então, pessoal, um composto iônico é aquele que é formado por uma ligação iônica, que é onde eu tenho um elemento que está querendo doar elétrons e o outro está querendo receber. Então, tá perfeito. Um quer doar e o outro quer receber, então eles vão se juntar e vão formar compostos, né? Como a gente viu no composto passado, né? Um tinha 7 elétrons, ele queria receber. Um que tinha 2, ele queria doar esses 2. O exemplo mais clássico para a gente ficar na cabeça, para não esquecer o comportamento de um composto iônico, é o sal de cozinha, tá, pessoal? O sal de cozinha é o NaCl, é o sódio com cloro. O sódio, quando eu faço a distribuição eletrônica dele, eu vejo que ele só tem um elétron na última camada. O cloro, ele tem 7 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, olha, um tem 7 e precisa de 1. E o sódio tem apenas 1, quer doar ele.
Então, ó, o sódio vai doar pro cloro e eles vão se ligar formando o sal de cozinha, tá? E a gente, para saber as características do composto iônico, a gente tem que ter ideia o sal de cozinha que a gente acerta, quer ver? A letra A falou que eles possuem como melhor solvente o petróleo. Pessoal, não. Melhor solvente para o sal de cozinha, para o composto iônico, é a água. Você já viu? Olha, tem solução salina na água do mar, que o sal se dissolve lá na água do mar e eu nem percebo, então a água é um bom solvente para os sais lá da água do mar. Quando eu faço soro caseiro, eu coloco sal na água. Eu não percebo sal, então é porque a água está sendo um bom solvente. Até na casa, você vai fazer uma salmoura, a gente não consegue perceber o sal ali na água, então porque a água consegue dissolver muito bem o sal. Então o melhor solvente de sais, né, de compostos iônicos no geral, é a água. Então por isso que a primeira é falsa, tá? Não é o petróleo, é a água. A segunda. São encontrados na natureza no estado sólido. Perfeito. O sal de cozinha que está lá na sua casa, você vai utilizar em temperaturas ambientes ali, ele está no estado sólido, né, pessoal? Então, a segunda é verdadeira. A terceira, apresentam pontos de ebulição elevados e pontos de fusão baixos. Pessoal, os dois são altos, tá? Para eu passar os compostos iônicos do sólido para o líquido e do líquido para o vapor, eu preciso de temperaturas altíssimas, tá? Por volta de 800 graus Celsius para passar do sólido para o líquido. Então, pessoal, ele está no estado sólido e é muito difícil tirar ele do estado sólido. Então, essa aqui tá errada, tá falsa. Ele falou que uma é alta e outra é baixa. As duas temperaturas são altas, tá? A quarta, são duros e quebradiços. Sim, vocês já perceberam que o sal tem uma pedra de sal, se você trisca nela, ela se desfaz muito facilmente, porque é quebradiça, ela é dura, ela é dura e quebradiça. Então essa característica é verdadeira, tá? E a última, apresentam alta condutividade elétrica em solução aquosa. Certíssimo, tá, pessoal? Quando eu dissolvo sal na água, um composto iônico na água, eu tô dando exemplo mais usando o sal de cozinha, né? E se eu faço alguma experiência ali, coloco os fios ligados numa luzinha, tá? Ela vai acender. Quando está dissolvido em água, eles são ótimos condutores de corrente elétrica. Eles, no estado sólido, sem estar na água, não conduzem corrente elétrica. Ali, quando eu coloco a água, pessoal, eles vão quebrar. A água quebra, né, a substância, formando o íon positivo e o íon negativo. E esses íon positivo e negativo em movimento ali na água passa corrente elétrica, tá? Então, essa última também é verdadeira. Pessoal, número 4 fala o seguinte. O gás carbônico, que é o CO2, é o principal responsável pelo efeito estufa, quando o dióxido de enxofre, que é o SO2, é um dos principais poluentes atmosféricos. Se considerarmos uma molécula de CO2 e uma molécula de SO2, podemos afirmar que o número total de elétrons compartilhados em cada molécula é respectivamente igual a. Então, esse aqui tem uma característica diferente que nós vamos perceber. Pessoal, quando eu olho o carbono, eu sei que o carbono, pessoal, é da família 4A. Então, olhar a família às vezes facilita muito, porque se ele está na família 4A, significa que ele tem 4 elétrons na última camada, tá? Se você fizer a distribuição de Linus Pauling, olhar a última camada, o carbono terá 4 elétrons ali disponível. Então, olha aqui, o carbono ele tem 4 elétrons, 1, 2, 3, 4. E o oxigênio é da família 6A, então ele tem 6 elétrons. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu tenho 2 oxigênios, CO2, então tem um oxigênio pro lado de cá também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que acontece aqui? O carbono ele tem 4 elétrons, então ele pode receber 4 ou doar 4. Só que o carbono ele quer receber mais 4, tá? É de 4, 5, 6 e 7, das famílias 4, 5, 6, 7. Quando tem 4, 5, 6, 7 elétrons, na última camada eles querem receber. Lá da família 1, 2, 3, que só tem 1, 2, 3 elétrons na última camada, eles querem doar, tá? Então o carbono ele quer receber. O oxigênio tem 6, só falta mais 2 para ele completar o octeto dele. Então ele também quer receber. Então nesse caso eu tenho 2 elementos que querem receber elétrons, tá? Então o que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que compartilhar esses elétrons dele para completar o octeto,
tá, pessoal? Então, quando eles compartilham elétron, eu falo que é uma ligação covalente. Na ligação iônica, um quer doar, o outro quer receber. Dá certinho, perfeito. Quando os dois querem receber, pessoal, eles vão ter que compartilhar e vai ser uma ligação covalente. Então, olha aqui. O oxigênio ele já tem 6. Para 8 faltam quanto? 2. Então, ele vai compartilhar esses elétrons desse carbono do lado de cá. Então, estes elétrons que estão circulados agora vão ser tanto do carbono quanto do oxigênio. Esse de cá também, o oxigênio vai querer compartilhar esses dois, porque ele já tem 6, 6 mais 2 é 8. Então, vamos contar quantos elétrons que cada um ficou? Aqui, o oxigênio ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá estável. O oxigênio de cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá estável. E o carbono compartilhando, ele já tinha 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8. Também tem 8 compartilhando. Olha que maravilha. Então aqui deu super certo. Todo mundo tem 8, está estável. Quantos elétrons que foram compartilhados? São os elétrons que estão circulados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então neste aqui eu compartilhei 8 elétrons. Agora vamos ver o SO2. Então tem um enxofre. O que está em menor, pessoal, quantidade sempre fica no centro. E 2 oxigênios, então o oxigênio vai estar ao redor dele. O enxofre, que é o S, ele é da família 6A, então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O oxigênio também é da família 6A, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse também, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então todos da família 6A, todos precisam de 2 elétrons para eles serem estáveis. Então, esse oxigênio de cá vai compartilhar esses dois, né, pessoal? Quando ele compartilha, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá super estável. Esse enxofre, pessoal, ele já compartilhou 2. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele também tá estável. Mas olha aqui, esse oxigênio agora, pessoal, ele só tem 6. Se eu compartilhar aqui com esse enxofre, o enxofre já tem 8. Se ele compartilhar mais 2, ele vai ter 10. Ele não vai estar estável. Então, o que acontece, pessoal? Olha, o enxofre, ele vai compartilhar esses dois dele com esse oxigênio. Então, esses dois agora vai ser tanto do enxofre quanto do oxigênio. Daí o oxigênio vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o enxofre não pegou nenhum do oxigênio, então ele vai continuar com 8. Então eu chamo de ligação covalente normal e ligação covalente da ativa, quando eu pego 2 de um só, tá? Ele meio que deu esses dois ali para ficar dele e do outro elemento, tá? Então aqui, ó, quantos elétrons que foram compartilhados, os circulados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui eu compartilhei 6, então é 8 e 6 elétrons. 8 e 6, resposta certa, letra D. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me chamar no privado. Beijo, tchau!